E aqui eu vou apresentar para vocês os aspectos gerais dessa linguagem que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. Considerado como um ambiente de programação, que ele é coerente e integrado, ou seja, todas as coisas no R são coerentes umas com as outras, a gente consegue andar pelo R de uma maneira muito mais simples. Ele tem uma quantidade muito grande de ferramentas para manipulação de dados, cálculos e apresentação gráfica. E ele é uma implementação de uma linguagem chamada S, que é uma linguagem desenvolvida pelos laboratórios da Bell Labs. As principais características do R é que ele é um código aberto, um projeto colaborativo, ou seja, ele é aberto para qualquer um poder usar e redistribuir, ou para qualquer um poder ajudar no projeto. E isso torna o R muito especial, que possibilita que várias pessoas o usem pelo mundo todo. Ele está disponível em Windows, em computadores da Macintosh e também nos sistemas operacionais baseados em Linux. É uma linguagem orientada a objetos, a gente vai ver daqui a pouco o que é uma linguagem orientada a objetos, e tem uma interface muito fácil com outras linguagens de programação. Então eu posso conectar uma coisa feita em R com alguma coisa feita em Python, ou com alguma coisa feita em C, com as outras linguagens de programação que a gente já viu na semana passada. O que torna ele muito flexível, então a gente consegue usar ele para várias aplicações e várias escalas diferentes. Como é que o R funciona? O R ele é uma linguagem interpretada. Lembra que a gente falou lá atrás? Ele interpreta as expressões que você passa para ele avaliar. Só que nisso ele faz isso em 3 fases diferentes. Primeiro ele lê a expressão que você passou para ele, e depois disso ele analisa a sintaxe, ou seja, a maneira que você escreveu. Por último, avaliar aquilo que você escreveu. Ou seja, é feito em 3 etapas: ler, analisar e depois avaliar. E daí, então, ele tenta te entregar uma resposta na tela do teu computador com aquela expressão, se aquela expressão retorna algum valor. É importante saber desses 3 passos para identificar onde estão os possíveis erros do R. Então, vamos aqui agora abrir o R para mostrar isso na prática. Então, o R está aqui. Nessa vez eu vou usar o R numa versão mais simples, né? O R mais puro, para ficar mais fácil para a gente. Mas depois, nas próximas aulas, eu vou utilizar o RStudio para ficar mais simples para a gente poder observar e mais amigável para todo mundo. Aqui é só uma demonstração, então pode ser mais simples aqui. Como eu disse, o R vai avaliar as expressões. Então aquilo que eu escrevi aqui no prompt, que é esse quadradinho aqui, ele vai ler o que eu escrevi, analisar a sintaxe daquilo que eu escrevi, para só depois avaliar, ou seja, só depois pensar sobre o que aquilo quer dizer, para depois me dar a resposta. Olha só, eu vou escrever aqui, por exemplo, 12,3. Ele vai me dar um erro. O que ele fez? Ele leu 12,3 e, ao analisar a sintaxe do que eu escrevi, ou seja, a maneira do que eu escrevi, ele me disse: olha, erro, vírgula, inesperado em 12, vírgula. Ele está me dizendo que tem um erro de escrita, ele tem um erro na análise dessa expressão. Está me dizendo que eu errei na maneira de escrever. Agora, se eu escrever 12.3, ele vai me devolver 12.3. Ele leu 12.3, analisou 12.3 como está correto, faz parte da minha maneira de falar, né? Faz parte da sintaxe própria do R. E na hora dele avaliar, ou seja, na hora dele, o que eu vou fazer com isso, por padrão ele vai te devolver na tela. Então vejam que não apareceu erro nenhum. E aqui já vem um aviso. Para o R, o sinal para dividir casas decimais, para marcar casas decimais, é o ponto, não a vírgula. Ok? O que acontece se eu escrever um oi? Por exemplo. Ele me disse um outro erro: objeto oi não encontrado. O que aconteceu aqui? Ele leu, analisou, a sintaxe desse oi está correta, só que na hora de avaliar essa expressão, ou seja, o que eu vou fazer com isso, ele não soube o que fazer, não achou dentro dele a instrução dizendo o que é esse oi. Então ele me responde: erro,
ou não foi encontrado. Entender esse ciclo que o R faz, de 3 fases, ler, analisar e avaliar, é importante para a gente descobrir onde que estão os erros quando a gente for começar a aparecer as mensagens aqui. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, mas o que eu queria deixar mais importante para vocês é observar esse ciclo quando a gente está fazendo. Então, vamos dar uma olhada na sintaxe agora, né? Ou seja, como é que é essa maneira correta de escrever. A primeira coisa que a gente tem que aprender é que o sinal de atribuição, ou como é que eu dou valor a uma variável. Mas a atribuição no R, ela é feita com um sinal de igual. Olha só, A igual a 42. Veja que aqui ele leu, analisou, está tudo correto, a maneira de escrever, e avaliou depois, guardando então dentro da memória dele o identificador A com o valor 42. Se eu pedir agora quanto que vale o A, né, que ele dá A e dá Enter, ele vai me dizer, o A vale 42. Esquece esse 1 aí do cantinho por enquanto, tá? Esse 1 só é dentro de colchetes. E esse sinal de atribuição, de igual, ele também ter outras duas formas dentro do R. São uma mais comum e outra nem tanto comum, mas as três valem do mesmo jeito. O sinal de igual, como eu mostrei agora. O sinal de setinha, ou seja, menor, tracinho, e aí eu coloco o número que eu quero, 42. Veja que vai dar a mesma coisa, né? Se eu pedir agora, ele vai continuar me dando 42. E uma outra maneira é inverter a setinha, ou seja, o valor primeiro e a setinha para o outro lado. Tá? Símbolo de menos, símbolo de maior que. E aí eu vou colocar aqui um outro valor só para a gente não confundir. Valor B. Se eu pedir o B agora, ele vai me dar de novo. Desses três, igual, setinha para a esquerda e setinha para a direita, o mais usado é a setinha para a esquerda, tá? Esse que eu mostrei em segundo, que você coloca um valor, por exemplo, valor D menor setinha que 2021. Esse é o que a gente mais vai usar durante o curso, que mais vai estar presente aí na maioria do material de R, tá? Então, o que significa o que eu acabei de fazer agora, essa atribuição? Eu estou criando um nome, ou reutilizando um nome, e estou dizendo para o R, esse nome, a partir de agora, ele vale, eu estou dando para ele um valor 42, valor 2020, valor qualquer um. Não significa a mesma coisa do igual na matemática, que eu estou igualando, estou dizendo, esse aqui é igual a esse. Aqui no R, essa igualdade, essa relação de igualdade é feita de outra forma que a gente vai ver na próxima semana. Aqui, entendam que esse sinal de igual, esse sinal de setinha, tanto para um lado quanto para o outro, significa atribuição. Eu tenho um nome e eu passo para esse nome um valor que eu quero que seja guardado para depois eu poder usar em algum momento. Ok? Feito a atribuição, o próximo passo agora é o uso de funções. Funções em R são subprogramas, são atalhos para fazer certas tarefas dentro do R. Uma das funções é a função, por exemplo, citation. Vejam que os nomes das funções são escritos sem espaço e depois eu tenho um parênteses logo depois. O que a função citation faz? Se eu escrevo essa expressão, dou Enter, ela vai me retornar a citação bibliográfica do R. Ou seja, se eu for usar o R numa publicação científica, alguma coisa assim, quiser citar o próprio R, ele está aqui, ó, quem é o autor, o título, quem é a editora, né, no caso, o país, a cidade, o país e o site, né, que está lá para ser usado. Tá? E ele dá aqui também no formato de bibliotex,
para quem for usar o LaTeX para poder já usar a partir de agora. Então vejam que essa é uma função e vejam que não tem espaço entre os parênteses e o nome da função. O que acontece se eu não fechar os parênteses e der Enter? Ele vai ficar esperando eu fechar o parênteses. Dá uma olhada ali que tem um maisinho bem no canto da tela. Então ele vai esperar eu fechar e aí sim vai me devolver a função, né? Vai me devolver o resultado dessa função. Agora, o que acontece se eu só colocar o nome da função, não colocar os parênteses? Bom, nesse caso eu vou ter uma surpresa. Ele vai me entregar o código da função, ou seja, ele não vai me devolver o que a função teria que fazer, mas ele vai me devolver o código em R que aquela função tem dentro dela, que é o que está sendo mostrado aqui na tela para a gente. Ó. Vai ser um código gigante que, por enquanto, a gente ainda não consegue entender direito. Acontece que para uma função ser mais útil, é bom que ela seja flexível, ou seja, que eu possa manusear ela para fazer outras coisas também. Né? Não preciso criar uma função para exatamente cada coisa que eu preciso fazer. Para isso, eu tenho os argumentos dessa função. Presta atenção. Uma sintaxe básica de uma função. Eu tenho o nome da função, abre parênteses, o primeiro argumento da função, o valor desse primeiro argumento, o segundo argumento da função e o valor desse segundo argumento, ou seja, quanto é que vale esse argumento. Aqui eu tenho um exemplo com a função plot, ou seja, fazer um gráfico no qual o x é igual à área, ou seja, o valor do x vai ser igual à área, e o valor do eixo y vai ser igual a peso. Eu posso inverter os argumentos dentro dessa função, ou seja, colocar y primeiro e x depois, e o gráfico vai ficar igual. Por quê? Eu não estou só mudando o valor de posição, mas estou mudando também o nome do argumento de posição. Então vai ficar a mesma coisa. Ou, nesse terceiro caso aqui, que eu não tenho o nome dos argumentos, mas eu mantenho a ordem que é esperada pela função. Esses três exemplos aqui vão gerar o mesmo gráfico. Mas, esse último exemplo aqui vai gerar um outro gráfico. Porque vejam, nesse caso eu troquei a ordem dos argumentos, mas eu não coloquei o nome dos argumentos aqui. Então tá só os valores e o R vai interpretar errado. Isso vai ficar mais claro quando a gente for falar, quando a gente começar a lidar mais com R. No caso agora, só pensem nisso. Dentro de uma função eu tenho os argumentos e o valor desses argumentos eu coloco depois do igual. Aqui dentro não dá para usar flechinha, tá? É só o igual mesmo. E a ordem dos argumentos que estão aqui dentro importa quando eu não tenho o nome do argumento. Então agora, como é que eu sei quais argumentos uma função tem? Quais são os argumentos que uma função pode ter? Bom, existe uma função para isso, chamada args, abreviatura de argumentos. Nessa função, se eu der ela sem argumento nenhum, ela vai me dar um erro, porque está faltando um name lá dentro, qual é a função que eu quero saber. Então, args citation. Então eu quero saber quais são os argumentos que a função citation aceita. Dou Enter. E aqui aparece. Função, o primeiro argumento é o package, que é o pacote. O segundo, lib.loc, que é a localização da biblioteca. E esse auto new. A gente não precisa saber ainda o que é cada uma dessas coisas. Mas isso que já ajuda a gente a entender o que está acontecendo por trás. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, a função citation, me retornar a citação do R como um todo, lembra? Que é essa daqui. Mas eu posso colocar citation, por exemplo, package igual
aí entre aspas, né, que é o que ele está mostrando lá em cima, lá, entre aspas. Eu vou colocar aqui o nome de um outro pacote, ggplot2, que é um pacote bem conhecido. A hora que eu dou Enter, ele vai me dar então a citação do ggplot2, tá? Ao invés de me dar a citação do próprio R. Então vejam que aqui, com a mesma função, eu consigo pegar, mexer nela para fazer uma coisa ou para fazer outra coisa. E para isso que servem esses argumentos dentro dessa função.